Proteção à infância. Práticas para pais e educadores. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Proteção à Infância, uma série dedicada a mostrar práticas que adultos podem ter para promover o desenvolvimento saudável de uma criança. Mas por que uma série sobre proteção à infância? Bom, primeiro temos que saber o que é infância e depois por que protegê-la. Vamos começar entendendo o período que corresponde à infância. Segundo o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 13.257 de 2016, a primeira infância corresponde ao período dos 6 primeiros anos de idade completos, ou 72 meses. A infância corresponde ao período entre os 0 e 9 anos de idade. A primeira infância, como coloca o Marco Legal, entre os 0 e 6 anos de idade. E ainda há a primeiríssima infância, que é o período que corresponde entre os 0 e os 3 anos de idade, o que também são chamados dos primeiros 1000 dias. Mas o que caracteriza cada um desses períodos? O que delimita uma fase da outra? A partir dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, uma criança começa a perceber que ela é um indivíduo separado dos pais. E assim como ela se percebe como um indivíduo, ela percebe a existência do outro. Quando ela percebe que ela é um indivíduo atuante e que pode interagir com o mundo, ela percebe que existe o outro. Já aos 6 anos de idade aproximadamente, a criança já adquiriu a sua independência física, ela já consegue fazer coisas sozinhas, como escovar os dentes, colocar a própria roupa, escrever, caminhar, andar, pular. Dali por diante, ela começa a explorar os próprios limites do corpo dela, as suas habilidades e a testar tudo o que é possível. E é então que aos 9 anos de idade, a criança começa a perceber o que é a autonomia. Ela começa a desenvolver a autonomia. A autonomia é diferente de independência. Na autonomia, a criança começa a perceber que o que ela faz atua nas outras pessoas, interfere no ambiente em que ela vive. Agora que sabemos a que período corresponde à infância, especialmente a primeira infância, vamos entender por que é importante proteger a infância. Segundo o professor James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia e especialista em economia do desenvolvimento humano, para cada dólar investido na primeira infância, há um retorno de 7 dólares para a sociedade. Por este gráfico, feito pelo próprio professor James Heckman, que mostra o retorno ao ano por unidade de dólar investido em cada um dos programas, nós conseguimos perceber que, ao investir-se em programas de pré-natal, a taxa de retorno de investimento em capital humano é muito grande. Assim como o investimento em programas direcionados aos primeiros anos de vida, a primeiríssima infância, dos 0 aos 3 anos, e em programas pré-escolar, dos 0 aos 6 anos de idade. Quando programas são realizados como capacitação profissional depois da saída da escola, ou seja, em idade pós-escolar, o retorno em capital humano é muito menor. Economicamente, vale a pena investir na primeira infância, mas este não é o único motivo. Nós somos o resultado do que vivemos em nossa infância. Um sujeito crítico e atuante se constrói desde a tenra infância, em um ambiente que propicie seu pleno desenvolvimento. E o que significa dizer que nós somos o resultado da nossa infância? Para isso, nós precisamos saber um pouquinho das pesquisas que foram feitas sobre a primeira infância até então. Para entender melhor, nós temos aqui este gráfico sobre os períodos críticos ou janelas de oportunidades, ou períodos sensíveis. Mas o que são esses períodos críticos ou janelas de oportunidades ou períodos sensíveis? São períodos em que a criança está mais sensível e mais receptiva aos estímulos que ela recebe. Isso significa que, ao receber um determinado estímulo dentro daquela janela, ela aprende com mais facilidade do que se ela recebesse o mesmo estímulo, por exemplo, um pouco depois daquele período. Observando o gráfico, nós conseguimos perceber o seguinte. Vamos acompanhar algumas linhas aqui, como, por exemplo, esta linha laranja da linguagem. Nesta linha laranja da linguagem, nós conseguimos perceber que o pico, quando ela é mais sensível, quando ela tem a sensibilidade alta, está entre o 0 e os 2 anos de idade. É quando você precisa, então, falar muito com a criança, conversar com ela, cantar músicas, rimas, trocadilhos, piadas. Isso é muito importante para que ela consiga entender os códigos de linguagem. E é também quando você oferece livros a ela. Sim, você lê para a criança e lê com o livro sendo mostrado para ela, mostrando imagens e os códigos de letras que vão se referir a determinada imagem, como, por exemplo, um elefante, abaixo dele escrito a palavra elefante. É claro que ela não vai ler aquilo naquele momento a 1 ano de idade, mas tudo aquilo está sendo processado pelo cérebro da criança para que ela então possa se utilizar disso que ela aprendeu neste momento, quando ela é mais sensível, quando ela for então produzir tudo isso que ela aprendeu
lá para os seus 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade. Ela vai falar muito bem, ela vai conseguir se expressar falando. E muito provavelmente, dificilmente ela vai ter dificuldades de leitura lá na frente quando ela for aprender os códigos de leitura. Quando nós falamos aqui, por exemplo, das habilidades sociais, nós temos que o pico está, olha só, entre os 2 anos e os 3 anos e meio de idade, justamente quando a criança consegue perceber-se como um ser, um indivíduo no mundo, separado dos seus pais. É quando ela começa a perceber o outro. Então, o estímulo importante aqui é colocar a criança junto com outras crianças de diferentes idades. Agora vamos acompanhar mais uma linha, esta magenta ou rosa escuro, que é o do controle emocional. Conseguimos perceber que é assim que a criança nasce, até os 2 anos de idade. Isso significa que a coisa mais importante que a criança precisa receber nesse período é afeto e toque. A criança precisa ser tocada com carinho, ela precisa ser acolhida, ganhar carinho para que ela se sinta segura lá na frente, para então interagir no mundo e com outras crianças quando ela precisar das habilidades sociais. Dá para perceber que nada é o acaso. O controle emocional ele é muito importante ser estimulado antes das habilidades sociais. A primeira pessoa a falar sobre os períodos críticos ou janelas de oportunidades foi Maria Montessori. Ela cunhou o termo períodos críticos para as fases da criança. Dentro das pesquisas que ela realizava para então construir o seu método montessoriano, que em princípio foi para crianças que tinham extrema dificuldade, que por conta das dificuldades não poderiam ir para a escola naquela época, ela conseguiu perceber que, oferecendo determinados estímulos em determinada época, as respostas eram diferentes. Em determinados períodos, ela tinha uma resposta melhor das crianças do que em outros períodos. E tudo isso foi colocado no método montessoriano, que deve ser seguido na sequência justamente porque ela percebeu quais seriam essas janelas de oportunidades. Afinal de contas, quais seriam esses estímulos a serem oferecidos em determinados períodos para que a criança possa crescer de maneira saudável? É o que nós vamos tratar nesta série de vídeos. Vamos falar das fases da criança, da concepção, da gestação e da infância, das janelas de oportunidades, dos estímulos motores de práticas que os adultos devem oferecer às crianças, dos estímulos cognitivos, bem como dos estímulos nutricionais com sugestão de cardápios e dos estímulos afetivos. Uma criança não se desenvolve saudavelmente sem afeto. Vamos então fazer um resumo desses estímulos com práticas a serem realizadas tanto em casa quanto na escola. Vamos então falar sobre violência contra a criança. Quais os sinais que aparecem e o que fazer no caso da escola? Vamos falar sobre os direitos da criança, a legislação pertinente e principalmente sobre a escuta ativa. Como que uma criança pode participar ativamente da escola mesmo ela sendo pequenininha e também em casa. E vamos por fim falar como seria então uma boa escola. Para isso, temos que falar rapidamente sobre teorias e práticas pedagógicas, sobre o currículo oculto, ou seja, o que está por trás dos móveis, do mobiliário e de como está a organização da escola e como isso se reflete nas práticas pedagógicas que realmente acontecem e não somente aquilo que é dito. E como analisar uma escola. Isso serve tanto para pais que vão buscar escola para seus filhos, como para educadores, para que analisem se suas práticas pedagógicas estão de acordo com a teoria e linha pedagógica que acreditam. É claro que não existe uma fórmula mágica para todas as crianças, mas sabemos que ao menos existem estímulos e cuidados mínimos a que toda criança tem direito. É disso que esta série vai tratar. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Isso é muito importante para que possamos disponibilizar conteúdos que nos ajude a proteger o direito das crianças a terem uma infância saudável e feliz. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!